Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 29. Bons estudos! Com certeza você já usou ou pelo menos já viu uma máquina com guias deslizantes e deve saber que este mecanismo é muito útil para o funcionamento de diversos equipamentos de uma indústria. Então prepare-se, porque assistindo a esta e a próxima teleaula você vai ficar sabendo muito mais sobre guias deslizantes. Na teleaula de hoje você vai conhecer o funcionamento de uma guia deslizante. Vai ver como é a manutenção de rotina e como é a recuperação das guias pelo processo de revestimento. Olha só. Tá vendo? A guia é esse elemento da máquina que permite o direcionamento do movimento executado por outro elemento mecânico, que é acondicionado na máquina. É como o trilho de uma pista de autorama. Ô, Caio, pista de autorama? Bom, a gente pode dizer que a guia deslizante funciona mais ou menos com o movimento de um trilho. Mas olha só. Os movimentos de rotação executados pelos eixos são direcionados pelos mancais em que eles se apoiam. Tudo bem, mas e as guias das máquinas? Essas que têm elementos que executam movimentos retilíneos? Nesse caso aí, o movimento é direcionado por guias feitas com prismas deslizantes. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui dá para ver bem. Guias prismáticas e as fresadoras onde elas são aplicadas. Viram só? São vias iguais a essa. Mas afinal, são guias ou vias deslizantes? Bom, tanto faz. Tem gente que chama de guia, mas também pode ser via deslizante ou via de deslizamento. As vias deslizantes estão sujeitas a vários tipos de falhas, como desgaste por abrasão, ou ainda por solda frio, sinterização ou vitrificação. Por causa desses tipos de desgastes, as vias deslizantes são fabricadas com materiais muito resistentes aos desgastes. Um dos materiais mais usados na fabricação de guias deslizantes é o ferro fundido, já que além de muito resistente, o ferro fundido permite a formação de vias brandas ou duras, conforme a necessidade da máquina ou equipamento. No caso das vias duras, elas são tratadas por chama ou indução e depois retificadas. E os carros usados nas vias deslizantes? Exatamente, como é que eles são emparelhados? Bem, existem algumas possibilidades, mas o melhor mesmo é a gente ver isso de perto. São 3 as possibilidades de emparelhamento de vias deslizantes: carro brando sobre via branda, carro duro sobre via dura e carro brando sobre via dura. Dessas possibilidades, a mais conveniente é o emparelhamento do carro brando com a via dura. Não entendi por quê. Porque o carro brando, sendo uma peça menor, ele funciona como uma peça de desgaste. Eu entendi. Ele acaba preservando a via deslizante. Agora, outra coisa importante nesse emparelhamento é a superfície de contato com a via dura, que deve estar sempre retificada para manter o atrito minimizado, mesmo nos momentos em que a lubrificação seja deficiente. Além dos casos já citados, em algumas máquinas no lugar de vias temperadas, usa-se tiras de aço temperado, que são encaixadas e aparafusadas no barramento. Mas afinal, como será que um carro se desloca numa via deslizante? Para entender isso melhor, vamos ver o que acontece com esse bloco de madeira, apoiado nessa superfície horizontal também de madeira. Quando eu tento deslocar o bloco para cá, surge entre as superfícies de contato uma força de atrito estática que se opõe ao movimento do bloco. Essa força vai adquirindo valores cada vez mais crescentes, que vão de 0 newton até um valor máximo. É a etapa de arranque, só que agora o bloco é sujeito à força de atrito dinâmico de deslizamento, que é menos intensa do que a força de atrito estático máxima. Aí, quando a força de atrito atingir o valor máximo, o bloco começa a se deslocar. Da onde se conclui que é mais difícil fazer um corpo começar a se movimentar sobre uma superfície do que manter o movimento do corpo depois que ele já começou. Mas você quer dizer o que com isso? Calma aí.
Eu quero dizer o seguinte, que além das forças de atrito dinâmico e estático, existe também a força de rolamento. Força do quê? Força de rolamento. É uma força que aparece sempre quando um corpo rola sobre o outro sem deslizar. Mas e essa força, ela também é forte? No entanto, acontece como os pontos de contato entre o corpo rolante e a superfície na qual ele se apoia é sempre muito pequeno, a força de atrito de rolamento é de pequena intensidade. De fato, a força de atrito de rolamento é muito menor do que a força de atrito de deslizamento, seja ela estática ou dinâmica. É por essa razão que, sempre que possível, a gente utiliza corpos rolantes nas máquinas, uma vez que é melhor lidar com o atrito de rolamento do que com o atrito de deslizamento, seja ele estático ou dinâmico. Justamente tendo como base todos esses argumentos que a gente acabou de ver, foram desenvolvidas as vias deslizantes rolamentadas. Inicialmente, elas foram usadas em máquinas de medição e atualmente estão presentes até em máquinas CNC. As vias deslizantes rolamentadas oferecem várias vantagens em termos de eficiência. A espessura da película de óleo de lubrificação é praticamente constante entre as esferas de rolamento e as guias. Em velocidades pequenas, de até 1 milímetro por minuto, as guias não deslizam por solavancos. E ainda, o nível da mesa permanece invariável, já que não existe variação da camada de lubrificante. Olha, uma outra coisa importante é a proteção das vias deslizantes em máquinas de usinagem. Dá até pra imaginar por quê. É lógico, ó. Com tanto óxido metálico, cavacos e partículas abrasivas, pode estragar com facilidade as guias. É isso mesmo. Por isso que a gente deve proteger as vias deslizantes com esses foles tipo acordeon. E não existem outras opções de proteção, não? Existem sim. A gente também pode proteger as vias deslizantes com rodos ou raspadores de borracha que são pressionados contra o barramento. Agora que você já sabe o que é e como funciona uma via deslizante e um barramento, chegou a hora de saber como é feita a manutenção desses mecanismos nas indústrias. Um trabalho que tem como objetivo principal evitar desgastes. É claro que existe um tipo de desgaste que é normal, que surge do uso constante das máquinas e equipamentos. Mas o trabalho da equipe de manutenção é justamente fazer com que esse desgaste não seja maior do que o de rotina. Bem, para a gente evitar esse desgaste maior, a gente sempre precisa fazer inspeções periódicas, verificando a folga das vias deslizantes. Peraí. E se precisar ajustar? Se precisar ajustar, a gente usa uma régua como essa daqui, que a gente chama de régua de ajuste. Tá. Mas verificar também os protetores das vias deslizantes, para ver se eles precisam ser substituídos ou reparados. Mas peraí, uma coisa. O sistema de lubrificação, ele também necessita de uma manutenção? Exatamente, era o que eu ia dizer agora. A gente precisa sempre verificar se eles estão desobstruídos, porque são eles que mantêm as vias deslizantes constantemente lubrificadas. Quando um problema mais sério é constatado e as guias de barramento têm que ser reformadas, aí essa recuperação pode ser feita por um processo mecânico convencional ou ainda por revestimento deslizante. No processo convencional, em geral, é feita uma retificação no barramento e o carro é ajustado. Ou ainda, as vias dos carros são retificadas e são inseridas tiras de aço temperado no barramento após a usinagem. Já o revestimento deslizante é feito com resina epóxi aditivada em estado líquido ou pastoso. Eu não entendi muito bem como é que é o revestimento deslizante. É o que a gente vai ver agora, mas antes nós vamos conhecer as características desse tipo de revestimento. O revestimento deslizante oferece uma grande resistência química à água, óleos sintéticos e minerais e a emulsões de refrigeração, mas não resiste ao benzol e à acetona. Tem boa resistência ao desgaste e capacidade de embutir corpos estranhos. Um coeficiente de atrito dinâmico reduzido se comparado ao de atrito estático, o que evita solavancos em baixas velocidades. Tudo bem, e o serviço propriamente dito? Bom, a temperatura deve estar entre 70 e 80 graus Celsius. O tempo de utilização é de mais ou menos 1 hora e o tempo de cura de 18 horas, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Legal. Então era da gente colocar a mão na massa. Ou melhor, era de ver de perto como é feita a aplicação do revestimento deslizante. A aplicação do revestimento deslizante é feita com espátula ou injeção. No caso da aplicação com espátula, a gente coloca o carro sobre o barramento para obter a moldagem adequada. Quando a camada endurecida estiver pronta, a gente abre os canais de lubrificação e, se necessário, rasqueteia. E
E uma outra vantagem do revestimento deslizante é que ele permite o conserto de falhas causadas por excesso de atrito ou por falhas de usinagem. Por causa de todas essas vantagens, algumas máquinas hoje em dia já saem da fábrica com o revestimento deslizante aplicado. Além dos processos que você já viu, as guias das máquinas ferramenta também podem ser recuperadas através de um outro processo, que reduz o atrito e o desgaste e aumenta a exatidão e a vida útil do equipamento, e que você vai ver mais de perto. Primeiro a gente cola nas guias de mesas e carros uma manta de material especial com características específicas. Depois de colado, é só usinar o material com rasquete, fresa ou retífica. Deu para entender o que é e como conservar uma guia com revestimento deslizante? Na dúvida, o melhor é revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a maior parte das guias deslizantes é feita de ferro fundido. Viu que as máquinas CNC têm guias deslizantes com corpos rolantes, chamadas de rolamentadas. Viu que a manutenção das vias deslizantes é feita através de inspeções periódicas, onde são observadas as folgas, a lubrificação e os protetores das guias. E conheceu o revestimento deslizante, que é uma técnica bastante usada nas indústrias para recuperação de guias. Na próxima teleaula tem mais. Você vai ver como é a aplicação do processo mecânico convencional de recuperação de guias deslizantes. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.